Olá, seja bem-vindo a mais um Intermodal Cast, o podcast oficial da Intermodal. Hoje nós vamos falar sobre logística e propósito. E a nossa convidada é a Bruna Ventura, Managing Director da Renus Logistics Brasil, uma profissional acostumada com operações internacionais e liderança de projetos estratégicos em portos, aeroportos e comércio exterior. Bruna, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigada a vocês por terem me convidado, é um prazer estar aqui hoje na Intermodal, esse marco para a indústria, né. A gente fez um painel, né, no evento e o ano que vem vão ser 30 anos de Intermodal, então estar aqui presente para a gente pela primeira vez é um marco também como, empresa alemã que está expandindo na região. Espetacular, é um prazer a Intermodal ter vocês com a gente. Uhum. Bruna, nos últimos anos, a gente tem visto a evolução da liderança e da presença feminina nas organizações e principalmente no setor logístico. Que iniciativas a Renus tem promovido para ampliar essa inclusão e diversidade de gênero na empresa? Bom, a Renus, a gente sempre busca, os resultados, né, então eu acho que o que está acontecendo é que a mão de obra está se tornando mais diversa. Então, na Renus a gente tem esse olhar de resultado, então eu te digo que todas as mulheres que estão em postos de liderança, elas têm um olhar muito forte para resultado, mas é lógico que existem iniciativas, a gente tem organizações dentro do grupo, como o She Wins, que é uma iniciativa de desenvolvimento de lideranças femininas, existe aí essa pauta presente, mas, sempre olhando o resultado. Então a gente busca sempre o resultado, sem fazer nenhuma distinção de gênero, e as iniciativas paralelas, elas vão acontecendo naturalmente. Então, só para você ter um exemplo, a gente tem o She Wins, que conecta as lideranças femininas da organização, das várias unidades de negócio, e a gente tem aí, rodadas trimestrais de trocas, já tivemos encontros presenciais para falar de negócios. Eu acho que isso que é super importante, né. Às vezes a gente fica com a pauta de liderança feminina e tal, voltada para ter uma igualdade maior de gênero em cargos de liderança, mas eu acho que nós mulheres, a gente está aqui para falar de negócio. Espetacular, eu acho isso muito importante e principalmente essa iniciativa, né, do Wins, que traz aí, eleva a mulher nas organizações, né. Eu sou pai de menina, sou suspeito para falar, eu quero cada vez mais que as empresas tenham espaço, né, e que trate todo mundo do mesmo jeito, né, igual e elevando cada vez mais Acho que é um processo, né, se a gente olha aí a janela histórica, a gente vem evoluindo bastante, e eu espero que as próximas gerações a gente não precise nem falar sobre isso, porque já esteja estabelecido. se Deus quiser, é isso é o que eu mais quero. E eu queria trazer um pouquinho que a Renus ela tem mais de um século de história, né, como Sim. empresa familiar, e eu queria trazer um pouquinho dos valores e da cultura da empresa, como é que elas se refletem no dia a dia? Olha, trabalhar numa empresa familiar de capital fechado, tem aí, grandes pontos de satisfação, e eu digo isso porque eu estou já há quase 10 anos na companhia, né. A gente tem um valor de integridade muito forte, de trabalhar em equipe. O empreendedorismo, porque somos empreendedores por natureza, os irmãos, estão aí para falar, a gente tem os 4 irmãos presentes nas unidades de negócio, e eu tive com eles uma vez e ele me disse que a minha chefe tem 9 anos, porque a Renus ela pensa não em curto prazo, ela pensa em gerações. E é bom trabalhar numa empresa assim, porque você vê sustentabilidade nos negócios, na tomada de decisão. Então a integridade é um valor muito importante pra gente e o olhar para o cliente, né. Na Renus a gente sempre fala: "Ah, vocês verticalizam, tem life science, automotive". A gente olha o cliente, a gente não quer fazer distinção de segmento, a gente quer entender o que que o cliente precisa. E isso é um olhar de cuidar do outro, de parceria, um olhar de família, né. Não, espetacular, o que é uma cultura forte, né, quando você tem a família, quando você tem a integridade, acho que isso faz as empresas serem longevas, né, eu acho que esse é o Sim. ponto mais E importante. eu acho que isso é algo que eu aprendo muito com o olhar alemão. A Alemanha tem muito isso. Você vê que as empresas têm esse olhar de transição de gerações, de sucessão, plano de sucessão, isso é super importante. Eu tive o prazer de trabalhar em 2 empresas alemãs, uma delas centenária, eu vejo o quanto é importante, o alemão preza isso, né, não é nada de curto prazo, é de muito longo prazo e sustentável, né. Exatamente. E a Renus com certeza tem um olhar de Latam para longo prazo. E a gente tem investido bastante aqui. Que bacana. E a Renus adquiriu a Blue Logistics Latam, né, ampliando a Sim. presença na América Latina. Queria falar um pouquinho dos benefícios dessa integração com os clientes. Olha, eu acho que foi uma a Renus sempre busca nas suas aquisições, a gente cresce organicamente e por aquisições, mas a gente sempre busca nas nossas aquisições, players que têm expertise local.
Tanto que se você for olhar várias aquisições, vários ex-donos, são hoje executivos do grupo, porque a gente entende que manter o expertise local é importante. Então, a Blue foi um caso como esse, foi adquirida aí no final de 2023, a gente está nesse processo de integração, e a gente fez o rebranding da Blue na Intermodal ontem, a gente fez aí esse momento, foi muito legal a celebração. Hoje o Davi Cassim, o fundador da Blue, ele é o CEO Latam e a gente está com esse olhar de crescimento. Veio uma fortaleza muito grande do produto marítimo, estamos crescendo muito. Aqui no Brasil a gente cresceu cerca de 400% o ano passado no Uau! produto marítimo e no primeiro trimestre desse ano a gente ficou entre os top 15. Então assim, esse crescimento, essa aquisição, ela trouxe muito crescimento para a região. E é super importante e estratégico para a gente estar aqui, Latam, nesse momento político que a gente está vivendo, né, global. E com essa integração, como é que isso amplia as rotas comerciais, Ásia, Europa e Américas? Nossa, a conexão agora é múltipla, né, você tá numa empresa que está presente em mais de 70 países, você tem uma caixinha de ferramenta robusta. Então agora a gente tem várias iniciativas de Trade Lane Development para conectar, por exemplo, o sul da Europa com o Latam, Ásia já por conta da aquisição da Blue, tem sido um desenvolvimento muito forte, não só Brasil, né, mas fortalecendo a região com os escritórios Blue, agora Renos. Então, esse olhar de trazer a Latam para um protagonismo e conectando com os escritórios da Renos, isso está muito presente no nosso planejamento estratégico. Fantástico. E os projetos globais? Queria Aham. falar um pouquinho dos projetos globais, como isso amplia a capacidade da Ramos. Olha, a Renos continua com um olhar de aquisição, é lógico que talvez esse ano aí a gente tenha um olhar mais de absorver todas as aquisições que vieram, né, para a gente conseguir, tracionar isso organicamente, mas o olhar de crescimento continua. Um ponto importante que eu acho falar de iniciativas globais é também de sustentabilidade, né. A gente tem iniciativas aí conectando, tanto o produto aéreo quanto o produto LCL já com o carbon neutral. O nosso gateway LCL de Hilden, na Alemanha, ele é carbon neutral. A gente tem o Hui Green, que é um produto aéreo onde a gente, mostra para o nosso cliente quais são as opções mais sustentáveis para tomada de decisão. Então isso tudo é um projeto global que a gente tem, fortalecido bastante ultimamente. Bacana. E que outras iniciativas, de sustentabilidade vocês têm aplicado? Bom, a Renos foi o operador logístico de Baku, da COP29, e com certeza a gente tem um olhar aí para estar presente, esse ano lá em Belém. Que espetacular, espetacular. E como a Ramos tem equilibrado o crescimento econômico? Olha, todo o capital e todo o resultado ele é reinvestido no grupo, né, então eu acho que a gente teve um ano bom, o ano passado, acho que todo mundo, principalmente por conta de produto marítimo, né, e tudo que é gerado é reinvestido no grupo. Que espetacular. E o impacto Esse é um olhar familiar também que é muito presente. e é bem do alemão, Sim, fazer esse tipo de ação, né, de estar reinvestindo para esse crescimento sim. sustentável. E o impacto desse crescimento de vocês no mercado local, porque 400% hoje em dia não é um crescimento É. comum no Não, a gente mercado. estava falando isso, o Tobias Bartz, que é o CEO do grupo, ele está aí também, e a gente estava falando que o que a gente fez no ano passado, talvez, empresas demorem anos para fazer, né. Mas a gente sabe que tem um longo caminho aí para a gente se manter, em liderança, esse é o nosso objetivo, se tornar líder de mercado aqui no Brasil e na América Latina, para trazer toda essa fortaleza de um grupo global para o nosso mercado. Eu acho que a indústria precisa disso, a gente precisa trazer, a gente sabe o custo logístico do Brasil, como isso impacta na economia, então como que a gente, se torna agente facilitador? Eu acho que é trazer expertise, trazer todas as ferramentas do grupo para cá, né, a gente tem Contract Logistics, Overland, a gente teve uma aquisição recente que é a LBH, que é a agência marítima, então que faz todo o suporte de embarcação de carga, de bulk. Então tem um olhar que a gente quer trazer para cá, não só de agenciamento de carga, mas a gente está só começando. E bacana. E quais foram as estratégias que é utilizadas para esse crescimento de 400%? Olha, com certeza veio a reboque da aquisição da Blue com os contratos, né, marítimos que a gente teve acesso, mas, a gente também regionalizou aqui. A gente estava muito focado, no estado de São Paulo e desde 2023 a gente abriu o escritório em Itajaí, abrimos em Campinas, agora estamos com o escritório em Belo Horizonte, começamos com Recife. Então a gente sabe que o Brasil é muito grande e a gente precisa estar presente, e perto do cliente. Então acho que esse foi um olhar que a gente trouxe desde 2023 para cá. O Brasil é um continente, né, e ainda é muito complexo no que tange ao Muito. comércio expeditivo, comércio E com exterior. os desafios logísticos, estaduais, municipais, então, isso tudo é importante que a gente tenha essa capilaridade e a gente esteja presente nesses mercados. Exatamente. E agora com a geopolítica complicando um pouquinho mais todo o processo, né. Como vocês Sim. têm visto isso? Como é que vocês estão enfrentando esses desafios? Olha,
falar e tecer cenários aqui é difícil, porque cada dia que a gente acorda no jornal tem uma notícia diferente, né. Mas o que a gente vê é oportunidade, né, principalmente para América Latina. Eu acho que quando a gente tem essa instabilidade com potências hegemônicas e o mundo começa a olhar e ter olhares bilaterais, né. E isso abre oportunidades para países como o Brasil, que podem ter aí um nearshore muito forte. Eu acho que outro dia eu estava conversando aqui na feira sobre o potencial da indústria de sapato, agora que a gente está com essas limitações entre China e Estados Unidos. Então acho que a gente tem que olhar com um olhar de oportunidade, mas tem muito dever de casa para ser feito, né, principalmente no que tange infraestrutura, para a gente conseguir abraçar isso e escoar isso dentro da logística. Eu queria trazer um pouquinho da Renus aqui na Intermodal. Vocês comemoraram ontem, né, a aquisição, mas o que mais vocês têm apresentado aqui na feira? Olha, eu acho que um ponto que a gente quis trazer foi a primeira vez que a gente teve stand aqui na feira e pra marcar esse momento da América Latina, a gente trouxe toda a equipe, Latam, esteve aqui com a gente pra gente fortalecer esse Intra-Américas, América Latina. A gente teve a parte de projetos, a gente teve a parte de equipamentos também que veio da Europa. A Renus tem mais de 15.000 containers de frota de Shipper Zone. Então assim, o objetivo foi trazer, todas essas ferramentas que a gente tem para apresentar para o público aqui da Intermodal. Espetacular. Bruna, como é que você vê os próximos 5, 10 anos, se é possível a gente prever alguma coisa no mundo do jeito que tá? Eu acho que é difícil a gente prever, né, mas, trabalhar com logística é ter flexibilidade e ter flexibilidade dentro de uma empresa global e que tenha ferramentas, né, que seja de capital fechado e que a gente consiga aí ter, essa linha de investimento é super importante. O que eu te digo é que a Relos olha, por geração e a gente está aqui, a gente veio para ficar e para crescer e suportar a logística na região. Maravilhoso. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, principalmente por conta dessa integração. E é lindo ver empresas crescendo, principalmente num mercado que está cada vez mais complexo. E falar de logística já é complexo por natureza. Sim, com certeza. Muito obrigada, gente, é um prazer. Bruna Ventura, Managing Director da Renus Logistics Brasil, muito obrigado por estar conosco no Intermodal Cast. E aqui no canal todos nós já sabemos, soluções logísticas de ponta a ponta a Intermodal tem.